vocês que essa aula está sendo gravada, tá bom? Para depois estar sendo postada no canal do YouTube. Então vamos começar aqui, ó. Tá todo mundo vendo o slide aí? Sim. Sim. Ok. Então deixa eu só conferir aqui, pessoal, para ver se eu coloquei presença para todo mundo, tá bom? Eu coloquei presença aqui hoje para Gabriel Boscolo, para Henrique, para Isadora, para Nayara, para Surian, tá certo? Teve alguém aí que eu não falei o nome? Helena, eu. Ah, Helena, beleza. Eu. Helena e o Pedro? Sim. Ah, tá bom. É que eu entrei agora. Professor, E agora a Beleza. Nayara, que entrou agora. professor, Oi. agora não dá mais para eu corrigir as atividades do PET complementado semana 2 e da semana 3. Aparece que eu já te enviei. Eu já respondi. Tá bom. Deixa eu Tá bom. só colocar a presença aqui para eles e eu vou te Tá. atender, tá bom? É Helena Simões de Jesus, né? Sim. É Pedro Augusto de Oliveira Silva de Carvalho? Sim. Beleza. E a Nayara é Nayara Cristina dos Anjos, certo? Sim. Então tá bom. Então é isso aí, pessoal. Você vinha falando, como é que era, Henrique? E aparece que eu já enviei as atividades. E aparece que só pode responder uma vez. Sim, só pode responder uma vez. Mas eu vou conferir lá, tá bom? Tá bom. Aí você fica atento aí que vai chegar um e-mail para você. Mas se você apareceu lá e não está dando para abrir para responder mais, se apareceu lá a mensagem, você já respondeu, então fechou. Então chegou aqui para mim. Tá bom. Então beleza. Pessoal, na aula passada a gente começou a falar sobre o processo de evolução humana, né? Falamos aqui um pouco sobre como a evolução humana ocorreu, né? Que existem duas origens possíveis para o surgimento do homem na Terra. A primeira origem é a origem criacionista, né? Que foi a primeira desenvolvida pela humanidade, que é a teoria que acredita que o homem ele foi feito por um Deus, por uma divindade, por uma ação divina, né? E a segunda teoria é a teoria de que o homem evoluiu a partir de espécies de primatas, né? Espécies de primatas que foram evoluindo, se adaptando ao meio onde elas viviam, e a partir daí foi dando origem a novas espécies até chegar na espécie Homo sapiens, que é a nossa espécie, a espécie humana. Ok? Quem teve essa ideia inicialmente foi esse cientista aqui, o biólogo Charles Darwin. Ok? Na época chamava-se, a profissão não era biólogo, não, era naturalista. Tá bom? Como eu já falei também na aula passada, Charles Darwin sofreu bastante perseguição da comunidade científica, da comunidade religiosa, principalmente, né? O que acaba abrangindo, quando a gente fala em comunidade religiosa, a gente pode dizer, né, que no século XIX era todo mundo era religioso, né? Era uma minoria muito pequena que dava credibilidade às ideias do Charles Darwin, né, que o ser humano ele evoluiu a partir, né, de sucessões de espécies que foram se adaptando ao ambiente, né, a teoria da seleção natural, que ele expõe no seu livro A Origem das Espécies. E muita gente achava um absurdo aquilo, que como assim o ser humano é uma criatura divina, né, feita à imagem e semelhança de Deus, como assim esse cara está falando que o homem veio do macaco, que é mais um animal no meio de tantos outros, né, da natureza, animais que são considerados inferiores à espécie humana. Então toda essa questão religiosa, essa questão inclusive da comunidade científica, não dava crédito às ideias dele. E hoje, né, entre o meio científico, considera-se que a teoria da evolução, que a teoria da seleção natural, é a teoria mais correta, é a teoria mais aceita, ok? E como era muito ignorado, era muito refutado essas ideias dele, ele acabou virando motivo de piada em muitos jornais, né, em muitas revistas. Aqui a gente tem algumas charges da época que ele lançou o livro, né, onde o Charles Darwin é esse aqui, né, pessoal?
Esse velhinho aqui, já deu uma foto dele já velhinho, já bem barbado, já perdeu o cabelo. Mas assim, ele lançou esse livro, ainda era jovem, né? Mas durante toda a vida ele foi estigmatizado, ele foi perseguido por causa da teoria da evolução das espécies, né? E aqui várias imagens representando ele como um macaco, né? Como um macaco de cabeça humana, né? Com a cabeça aqui do Charles Darwin, como aqui nessa aqui é especial, onde ele mostra um espelho para o macaco, né, para o macaco reconhecer o seu reflexo, como quem diz assim, olha só como nós somos parecidos, né, como nós somos iguais. Então Charles Darwin foi motivo de chacota para esse pessoal durante muito tempo. Aqui a gente tem um pouquinho sobre a biografia do Charles Darwin. Charles Darwin nasceu em 1809 na Inglaterra. Fez parte da expedição ao redor do mundo a bordo do HMS Beagle como naturalista. Dentre os destinos do navio estavam as Ilhas Galápagos até o Brasil, né? Nessas Ilhas Galápagos, pessoal, é muito interessante porque existem espécies, muitas espécies de animais que só existem nessas ilhas, nas Ilhas Galápagos, ok? E assim, é um conjunto de ilhas, né? Existem algumas espécies também que só existem em certas ilhas, mesmo que sejam ilhas próximas, existem espécies que habitam certas ilhas e espécies que são parecidas, né, mas assim, que sofreram mutações diferentes em outras ilhas. Então, a partir dos estudos que ele teve nas Ilhas de Galápagos, nos estudos que ele fez nas florestas do Brasil também, né, ele, durante esses 5 anos, onde ele esteve viajando para conhecer a natureza, entrar em contato direto com a natureza, ele desenvolveu a teoria da seleção natural, né, de que os seres sobrevivem se adaptarem, e os seres que não se adaptarem são extintos. Ok? Darwin retornou à Inglaterra em 1836, após quase 5 anos de viagem. Reuniu evidências durante anos e teve a colaboração de outros estudiosos até concluir a teoria da evolução, de acordo com a seleção natural. Darwin explica essas ideias no livro A Origem das Espécies, publicado em 1859. Tá bom? Pessoal, deixa eu só ver um negocinho aqui. Ok. Pronto. Então vai ser nesse livro aqui, Origem das Espécies, né, que vai mudar toda a direção, toda a interpretação da ciência acerca da origem do homem. Ok? Aqui a gente tem uma representação básica, né, de como que se deu a sucessão da origem da vida, né, até chegar ao homem, né? Os primeiros seres vivos aqui da Terra eram seres unicelulares, né? A gente vê a representação aqui de uma célula. Esses seres eles foram evoluindo, né? Começaram a formar seres de muitas células, né? Aqui a gente tem uma representação de uma anêmona, né? Depois a gente tem uma representação de um ser, provavelmente um peixe bem primitivo, né? Que provavelmente aqui também já tinha uma habilidade de se movimentar, já não era um ser que ficava parado, né, esperando o alimento ir até ele já saía à procura do alimento. Depois a gente tem uma evolução maior, né, peixes com barbatanas, né, que já podem ir mais rápido, podem nadar cada vez distâncias maiores, né. Depois a gente tem uma representação aqui, ó, de um peixe com barbatonas adaptadas para andar na terra, né? Peixes que viviam na margem, ou seja, eles procuravam alimento tanto na água quanto na terra. Esses peixes eles evoluíram para dar origem a animais como as salamandras que nós temos hoje em dia, né? Que são espécies de anfíbios, ok? Que ainda têm essas barbatanas, assim, são espécies que vivem tanto na terra quanto na água. Depois deu origem aos lagartos, né? Que eram seres que viviam estritamente na terra. Então, segundo a teoria de Darwin, ele já reconhece que provavelmente a vida surgiu na água e depois surgiu a vida na terra, ok? Exclusivamente no solo, né, os lagartos. Depois surgiram alguns animais que conseguiam subir nas árvores, né? Esses animais evoluíram para os primeiros mamíferos, né, que depois vão dar origem aos primeiros macacos. E, né, a ordem dos primatas, como diz, né?
E essa ordem dos primatas vai evoluindo, evoluindo, até dar origem aos hominídeos, e os hominídeos vão evoluindo até chegar ao homem moderno, né? Sempre se adaptando às necessidades que o ambiente, que a natureza colocava para eles. Ok? Aqui a gente tem uma piadinha, uma charge, né, com Charles Darwin e Deus. Deus vira para Charles Darwin segurando, né, um passarinho pequenininho e fala: Darwin, olhe isso. E ele vai lá e transforma o pássaro em um pássaro grande, poderoso, majestoso, forte, né? Uma grande ave, uma águia, né? Ele faz um passarinho virar um pássaro poderoso, uma águia, né? O passarinho virou a águia aqui pela ação de Deus. Aí Deus vira para Darwin e fala assim, ó, faça melhor. Aí Darwin vai lá e pega um passarinho também e fala, olhe isso. E coloca o passarinho no chão. E aí ele fica olhando para o passarinho. Aí Deus fala, vai demorar muito? E Darwin diz, não, não, só mais alguns milhares de anos. Ou seja, pessoal, essa transformação de espécies, essa adaptação, né, uma espécie dando origem à outra, não é um processo rápido, não é um processo que se dá em um ano, em uma década, em 100 anos, em 1000 anos, não, são milhões de anos, né, para que uma espécie evolua até dar origem a uma nova espécie. E como que isso acontece? Acontece em pequenos detalhes, né? Por exemplo, uma geração tem uma certa dificuldade em lidar com alguma doença, né? Vamos imaginar, meus pais, eles tinham uma dificuldade em lidar com a doença. Aí eles dão origem a filhos, né? E os filhos dão origem a netos, e algumas gerações depois essa doença já não é mais tão prejudicial, né, aos descendentes dessa família. Ou seja, a gente já vê a adaptação ocorrendo aí, né? Quando você coloca isso numa escala de milhares de anos, essas transformações que acontecem nas espécies vão dando origem a novas espécies. Essa é a base da teoria da seleção natural, né? A teoria que foi criada por Charles Darwin, a teoria da evolução. Ok? Vocês conseguiram entender aí mais ou menos a ideia de Charles Darwin? Sim. Sim. Beleza. Então vamos continuar aqui, né? Evolução humana. Agora vamos chegar aqui no ponto da evolução humana. Entendemos como é que funciona o processo da evolução, né? Agora vamos falar aqui da evolução do ser humano, o processo que levou o ser humano até chegar na espécie que nós somos, né? A evolução da espécie humana foi iniciada há pelo menos 6 milhões de anos. Nesse período, uma população de primatas no noroeste da África se dividiu em duas linhagens que passaram a evoluir independentemente. Ou seja, existia uma mesma linhagem de primatas, tá certo? Então, assim, não é que o ser humano veio do macaco, mas o ser humano provavelmente tem um ancestral em comum com os macacos, em comum com os chimpanzés, por exemplo, né, com os grandes primatas. O primeiro grupo permaneceu no ambiente da floresta tropical e originou os chimpanzés. Ou seja, o primeiro grupo, né, que se dividiu era de uma mesma espécie. Aí se dividiram, um grupo ficou na floresta, o outro grupo foi para a savana. O grupo que ficou na floresta estava num ambiente que tinha muitas árvores, né? Então ele não precisava andar de uma árvore, descer de uma árvore para poder ir para outra em busca de alimento, né? Se acabasse todas as frutas de uma árvore para ele e ele precisasse buscar alimento em outra árvore, ele poderia pular de um galho em outro, né? De uma árvore para outra sem a necessidade de descer no chão. O outro grupo, né, que não ficou na floresta foi para a savana. E vocês já viram, né, as imagens das savanas aqui. A gente tem até uma imagem aqui embaixo, né, de uma savana na África, né? A savana, como é que acontece? Tem muita grama, né, ao redor e tem árvores também, só que as árvores são espaçadas. Não dá para por exemplo, um primata subir nessa árvore, comer as frutas dela e pular para essa outra aqui no fundo. É muito longe. Para ele chegar na outra árvore e comer os frutos dessa outra árvore, ele vai ter que descer aqui, andar até lá e subir na outra árvore. Vocês concordam? Ele vai ter que fazer esse trajeto pelo chão, não vai? Sim. 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 Exatamente. Então, pessoal, o que que acontece? O grupo que ficou no meio das árvores, na floresta, deu origem aos chimpanzés,
né? Os chimpanzés que poderiam viver exclusivamente em cima das árvores. Poderiam passar uma vida inteira, né, sem ter que descer no chão. Totalmente adaptado a viver em cima de árvores. Mas o outro grupo teve que se adaptar a viver não só em cima das árvores, ele teve que se adaptar a conseguir fazer esse trajeto até a outra árvore em busca do alimento. Só que aí, pessoal, imagina, é, houve uma época no planeta em que o clima mudou e ficou mais propício para o crescimento de grama, né, de mato. Imagina o mato alto, né? Você está vivendo aqui no mato alto. Para você descer aqui e andar sobre 4 patas, você não vai ver nada, você só vai ver mato na sua frente, né? Imagina se uma onça chega até você e te come, te ataca. Como é que você vai conseguir prever o ataque dela se você anda em 4 patas? Fica difícil, né? Mas agora imagina se você conseguisse andar só com as patas traseiras, conseguisse andar com 2 patas, né, sobre 2 pernas. Aí você teria uma visão maior, né? Você conseguiria ver mais alto, né? E aí conseguir enxergar o predador se aproximando de você. Então, o grupo que foi para as savanas deu origem a uma outra espécie de primata, que é o Australopithecus. Aqui a gente tem uma representação aqui ao lado de um Australopithecus, uma fêmea de Australopithecus. Vocês estão vendo aqui o quanto é parecido o Australopithecus com o chimpanzé? Sim. É bem Só parecido. que o chimpanzé Sim. parece ser mais peludo e menor. É porque o Australopithecus ele teve que se desenvolver, teve que ficar maior, né, literalmente, para conseguir enxergar por cima da grama. Outra coisa também, pessoal, é que o chimpanzé, apesar de conseguir ficar em pé sobre as 2 patas, ele tem muita dificuldade de andar sobre 2 patas, de se manter sobre 2 patas, porque a estrutura óssea dele atrapalha que ele fique em pé o tempo todo. O Australopithecus também tinha essa dificuldade, né? Eles são parentes. Só que essa dificuldade foi diminuindo à medida que a espécie ia evoluindo, ok? Deu para entender aí, pessoal, mais ou menos, como que ocorreu a divisão entre a espécie que deu origem aos grandes símios, né, aos grandes macacos, e a que deu origem aos homens? Sim. Não, pessoal, mas essa daqui, a que tá em pé, mano, ela parece muito um ser humano. Ele Né, já, parece que o braço ali direito dela tá sem pelo, parece o braço de uma pessoa. a gente já vê já a adaptação ocorrendo, né? A evolução que vai, vocês vão ver aí, à medida que a gente for passando as espécies, ficando cada vez mais parecido com o ser humano, né? Então vamos avançar aqui. Sim. As etapas da evolução humana. Os pré-australopitecos. Quem são os pré-australopitecos? É a espécie que surgiu antes do Australopithecus, né? Que vai dar origem aos australopitecos. Essas primeiras espécies viveram logo após a separação do grupo que originou os hominídeos, que é a classe que vai dar origem aos homens, né? E os chimpanzés. Então, logo que ocorreu a separação, falou assim, olha, eu vou ficar aqui na floresta. Ah, não, então eu vou para a savana, né? Esses que foram para as savanas, eles vão ser chamados de pré-australopitecos. Eles vão evoluir e dar origem aos australopitecos, ok? Sua principal característica era o modo de vida arborícola, ou seja, eles viviam basicamente dos frutos que cresciam em árvores. Eles estavam acostumados a viver em cima das árvores. Só que como eles viviam na savana, né, eu expliquei, eles viviam em cima das árvores, dormiam em cima das árvores, né, faziam tudo em cima das árvores, criavam seus filhos em cima das árvores. Mas quando acabavam os frutos de uma árvore, eles tinham que descer até o chão e fazer esse percurso perigoso até uma próxima árvore. Perigoso porque poderia haver predadores que poderiam pegá-los. Então eles foram desenvolvendo essa habilidade aí, né, de andar sobre 2 patas para poder enxergar mais alto. E caso está vindo um predador, corre para a árvore, sobe e se esconde. Entendeu? O registro fóssil remonta a algumas das espécies desse período. Aqui, né, gente, a gente tem uma imagem representando o processo de evolução, né, do ser humano, dos hominídeos,
né? Aqui a gente tem o crânio do Australopithecus. Aqui seria o Australopithecus, né? Dá para ver como o crânio vai evoluindo até dar origem ao crânio humano. Depois a gente tem o crânio do Homo habilis, né? Que é o primeiro macaco a construir ferramentas para facilitar a sua vida, né? Depois o Homo erectus, que já fazia ferramentas de caça, ok? Foi o primeiro homem a conseguir caminhar 100% em duas patas, porque o Homo habilis e o Australopithecus eles ainda tinham que variar entre andar em duas patas e andar em quatro patas. O Homo erectus, por isso que fala erectus, né? O homem ereto, ele consegue andar ereto, andar em pé, 100% em pé, sem ter que andar em quatro patas. Aí depois do Homo erectus surgiu o Homo sapiens neanderthalensis, ok? É o homem de Neandertal. Ele era mais baixo, mais peludo, mais forte. Inclusive, pessoal, o homem de Neandertal, pode parecer que não aqui, ó, mas o volume craniano dele era maior do que o do ser humano, ou seja, ele tinha um cérebro ainda maior do que o do ser humano, né? E depois deu origem ao Homo sapiens, o ser humano, né, que era mais alto, assim, e tinha uma habilidade maior na questão da estratégia de guerra, na estratégia de combate, em forjar armas, né, e foi evoluindo até onde a gente chegou hoje, ok? Da classe dos hominídeos, nós somos a única espécie ainda viva, ok? Dos hominídeos, só o ser humano ainda permanece vivo nessa classe de primatas aqui. Avançando aqui. Vamos falar aqui do primeiro pré-australopiteco, que é o Sahelanthropus tchadensis. Aqui a gente tem a imagem do crânio dele, né, fossilizado, que foi encontrado. E aqui ao lado a gente tem uma imagem da reconstrução que eles fizeram a partir desse crânio, de como deveria ser, né, o Sahelanthropus tchadensis. Fóssil encontrado no continente africano, pertencente a uma espécie de primata. Essa espécie já possuía postura bípede, ou seja, eles já andavam em duas patas, né, com as patas de trás. É o mais antigo ancestral da linhagem humana. Então aqui, ó, é o primeiro ancestral nosso, né, aqui dentro da classe dos hominídeos, né, o mais antigo, né, que se tem conhecimento é esse aqui, ó, o Sahelanthropus tchadensis, ok? Depois do Sahelanthropus tchadensis veio o Orrorin tugenensis, Orrorin tugenensis, ok? Que seria esse aqui. A gente tem uma representação do crânio, né, do Orrorin tugenensis, e aqui uma representação da reconstrução que eles fizeram da face dele a partir do crânio, ok? Fóssil encontrado no Quênia, ou seja, na África, né? Mais uma prova aqui de que a origem do ser humano, o berço da humanidade, é a África. Também já apresentava indicações de postura bípede, já andava também em duas patas. Os cientistas acreditam que a espécie viveu há 6 milhões de anos atrás. Ok? Avançando mais um pouco aqui, ó. A gente tem o Ardipithecus ramidus e o Ardipithecus cadaba, né? Essas duas espécies aqui, ó, que são espécies de Ardipithecus, que são espécies que surgiram ao mesmo tempo, né, na classe dos hominídeos. Aqui a gente tem o processo de reconstrução, né? A gente viu aqui a reconstrução do crânio, né? A reconstrução feita a partir do crânio. Aqui a gente tem vendo aqui como que acontece esse processo mesmo. Lembrando, pessoal, esse crânio aqui é um molde, tá bom? Esse crânio não é o crânio original que foi achado, não. Eles pegam o crânio original e fazem um molde idêntico, né, para ser usado nesse processo aqui de reconstrução facial a partir da ossada. Beleza? Então o Ardipithecus aqui, ó, fóssil encontrado na Etiópia, também na África, né? Nessas espécies permanece a postura bípede. Os cientistas acreditam uma espécie do gênero Ardipithecus uma espécie do gênero Ardipithecus foi a ancestral dos Australopithecus. Então os Ardipithecus aqui vão dar origem, né, aos Australopithecus. Beleza? Então dando continuidade aqui, a gente chega aqui finalmente aos Australopithecus.
Então vocês viram, né, como acontece esse processo de evolução, acontece aos poucos, né? Várias espécies foram surgindo até surgir a primeira espécie que vai dar origem ao homem, que é os australopitecos, ok? Os primeiros hominídeos pertenciam ao gênero Australopithecus. Constituíram um grupo diversificado e bem-sucedido. Eles viviam bem, né? Eles eram bem adaptados a viverem, né, na região onde eles estavam, onde eles habitavam. As principais características desse grupo eram a postura ereta, né, eles conseguiam ficar em pé de forma reta, a locomoção bípede, ou seja, andavam em duas patas, né, a dentição primitiva, eles ainda tinham a dentição, né, a carga dentária dos primatas antecessores, né? E a mandíbula mais semelhante à da espécie humana, né? Então, assim, a mandíbula, o formato da mandíbula já começa a ficar mais parecido com a mandíbula nossa, né? A mandíbula humana. Foram os primeiros hominídeos a dominar o fogo, o que permitiu sua expansão para outros territórios. Além da redução da musculatura da face, pois podiam cozinhar os alimentos, amaciando-os. Ok, pessoal? Então, vocês estão vendo aqui essa representação desses animais aqui, né? Desses ancestrais aqui, né? Os Sahelanthropus chadensis. Olha quão musculosa é a face dele, né? Aqui também o Ornithogenensis, né? Também a gente vê uma musculatura bem protuberante aqui na região da mandíbula. Principalmente aqui os ardipithecus, né? Olha só como queixo dele, assim como a questão da mandíbula, assim com a bochecha, é musculosa, tem um volume, né, de músculos. É por quê, pessoal? Porque como eles não cozinhavam seus alimentos, eles tinham que conseguir triturar o alimento com os dentes, né, com a mandíbula. Então, por isso eles tinham essa musculatura mais resistente, mais adaptada a comer alimentos não cozidos, né, não assados pelo fogo. Mas quando o Australopithecus ele descobre o domínio do fogo, e como que se deu esse domínio do fogo, gente? Através de raios, né? Um raio caía, queimava um galho seco, alguma coisa assim, né? Eles iam lá, pegavam esse fogo e usavam para assar. Eles perceberam também, né, que queimando, como é que eu posso dizer? Queimando não, aquecendo galhos, né? Batendo pedras perto de palhas, né, de materiais de madeira, cascas de madeira secas, né, eles poderiam gerar faíscas que geravam fogo, né. Então, assim, já são as primeiras tecnologias do ser humano, né, se desenvolvendo para dar origem à nossa espécie, né, o domínio do fogo, muito importante. Pessoal, o fogo é tão importante para a evolução da nossa espécie que, inclusive, a gente só é tão inteligente como somos hoje, né, a ponto de construir computadores, a ponto de fazer cálculos, né, de prever o tempo, né, de fazer tudo aquilo que a tecnologia humana permite. A gente só conseguiu alcançar isso tudo devido ao fogo, porque o nosso corpo ele está o tempo todo gastando energia, né? A gente respira, nosso coração bate, né? A gente se machuca, o nosso corpo ele cura, né, nossos machucados, a gente adoece, né, a gente entra num processo de defesa aqui onde a gente se cura das doenças, né? Isso tudo gasta uma energia danada, pessoal. Nosso corpo, ele gasta energia, ele é uma usina de energia, né? A gente consome energia da natureza comendo os alimentos e respirando, né? Através da respiração a gente também consegue pegar a energia do oxigênio. Aí, pessoal, a gente precisa dessas fontes de energia. A partir do momento que o Australopithecus ele começou a assar, a queimar, né, assar os alimentos, ele começou a facilitar o processo digestivo. Ou seja, aquilo que ele comia, para ele digerir, para ele absorver a energia daquele alimento, ele já não gastava tanta energia no processo de digestão. Ou seja, era energia sobrando. E essa energia sobrando, a evolução se encarregou de fazer com que essa energia que sobrava fosse destinada ao cérebro. Isso permitiu que o cérebro desses primatas crescesse, aumentasse e, né, como consequência, fez com que eles ficassem cada vez mais inteligentes. Beleza?
Então, se a gente pensa hoje, se a gente é um ser racional, essa racionalidade a gente tem em dívida com os australopitecos que, né, descobriram o domínio do fogo. Avançando aqui um pouco mais, a gente tem essa espécie aqui de australopitecos, que é o Australopithecus africanus. Ok? Pessoal, os cachorros estão atrapalhando vocês aí? Vocês estão conseguindo me ouvir, beleza? Não, isso não é atrapalhando, não. Tá dando pra escutar. Não tá atrapalhando. Beleza, se estiver atrapalhando, vocês me falam aí que eu bato umas palmas ali pra eles. Dou um grito ali com eles. Mas aqui voltando, pessoal, os australopitecos, né? Aqui a gente tem essa espécie dos australopitecos africanos. O primeiro fóssil de australopiteco encontrado, né, foi o Australopithecus africanus. A gente tem aqui uma representação, né, um desenho do Australopithecus africanus, né? Foi o primeiro fóssil de Australopithecus a ser encontrado. Provavelmente habitou a Terra há 2,8 a 2,3 milhões de anos atrás, ok? Então, bastante tempo aqui a gente tem a representação do Australopithecus africanus. Outros fósseis de Australopithecus foram encontrados. Algumas espécies são o Australopithecus afarensis, que seria esse aqui, né, pessoal? O Australopithecus afarensis. O Australopithecus robustus, que seria esse aqui, né, bem forte. A gente vê uma musculatura bem desenvolvida nele. Por isso que é Australopithecus robustus, né? E por último, o Australopithecus boisei, tá bom? Aqui é uma representação aqui embaixo do Australopithecus boisei, a reconstrução a partir do crânio dele, né? A gente já vê que a feição está começando a ficar mais parecida com a feição humana, ok? Então, por que eu estou falando isso aqui, pessoal? Para vocês entenderem que só dentro da classe dos Australopithecus já existiam várias outras espécies, né? Dentro da classe dos Australopithecus, várias outras espécies já existiam. Acredita-se que muitos australopitecos tenham coexistido e competido entre si. Então eles se encontravam, né? A espécie do Australopithecus afarensis, a dos africanos, do robustus, do boisei, eles frequentemente acabavam se encontrando e competindo, né, por territórios, porque eles tinham a mesma base alimentar. Então eles vão competir, eles vão entrar em guerra, eles vão, né, brigar por aqueles territórios. E eles também vão se reproduzir entre si, né? Vai ter também uma miscigenação entre essas espécies aqui, né? Dando origem a descendentes mestiços entre essas espécies. Porém, uma delas teria sido a ancestral do gênero Homo. Não se sabe qual delas, né, que vai dar origem ao gênero dos hominídeos, ok? Mas se sabe que uma delas, provavelmente, né, ou provavelmente não, com certeza uma delas vai dar origem ao gênero Homo, o gênero dos hominídeos, que futuramente vai dar origem ao ser humano. Agora vamos falar aqui do gênero Homo, pessoal. A extinção da maioria dos australopitecos possibilitou o surgimento de uma nova linhagem. O gênero Homo se destaca pelo desenvolvimento do sistema nervoso e da inteligência. Além disso, apresentava adaptações evolutivas, como o bipedalismo. Ok, pessoal? Então aqui a gente tem uma representação dos crânios, né? De como os crânios foram evoluindo até dar origem ao crânio humano, né? O crânio do Homo sapiens. A gente vê que a caixa craniana, que é a caixa que vai abrigar o cérebro, né, é uma caixa muito grande se a gente for comparar com a de outras espécies anteriores, né, as espécies dos australopitecos, por exemplo. Então, à medida que os australopitecos foram desaparecendo, eles foram dando origem ao gênero Homo, ao gênero dos hominídeos, ok? Que tinham essas características, eram mais inteligentes que os australopitecos, andavam sobre duas patas e tinham a capacidade de produção de ferramentas, ok? Vamos falar aqui um pouco deles. A primeira espécie do gênero Homo que a gente vai falar aqui, ó, é o Homo habilis. Por que ele é chamado de Homo habilis? Porque quando encontraram os fósseis dele, encontraram também perto dos fósseis ferramentas de pedra. Ou seja, essa espécie de primata,
ela já construía ferramentas. Ela batia uma pedra na outra para fazer que uma pedra formasse uma lâmina, né, usada para cortar a pele dos animais, né, para assim, para conseguir abrir frutos, né, que eram duros. Então assim, eles usavam ferramentas. Eles já pegavam, por exemplo, pedaços de madeira, ossos de outros animais para usar como porrete, né, como armas durante os combates deles. Então por isso que é chamado de Homo habilis, ou seja, homem habilidoso, tá certo? Ele tinha habilidade de construir ferramentas. Aqui a gente tem uma representação, né, do Homo habilis. Atualmente, com o estudo dos fósseis, o mais aceito é considerá-lo como um australopiteco, ou seja, o Homo habilis ele está nessa linha, né, que divide a espécie dos hominídeos, né, a classe dos hominídeos e a classe dos australopitecos. Então, considera-se que, por mais próximo que ele seja dos hominídeos, ele ainda seja um australopiteco, sendo Australopithecus habilis, né? Mas vocês falarem Homo habilis também não está errado não, tá bom? Porque apesar de ser um australopiteco, ele está muito próximo do gênero dos hominídeos. Então vocês podem falar tanto Homo habilis quanto Australopithecus habilis. A espécie viveu por volta de 2 milhões de anos a 1,4 milhões de anos, ok? Então aqui primeiro veio o Homo habilis. Depois do Homo habilis veio o Homo erectus. Como eu já expliquei para vocês, né? O Homo erectus, ele tinha essa habilidade de andar sobre duas patas. Ele não tinha necessidade de andar em quatro patas. Ele conseguia ficar o tempo todo confortavelmente, sem nenhum problema ósseo, sem nenhum problema de coluna, andando a vida inteira em duas patas, ok? Ele já tinha uma estrutura de pés, de pernas, de coluna, né? de bacia, inclusive de cabeça toda adaptada para andar em duas patas. Diga, Henrique. Professor, até que horas a aula vai durar? Até 3h30. Temos ainda 6 minutos, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Aí, pessoal, temos aqui o Homo habilis, né? O Homo erectus, desculpa, estou fazendo confusão. Temos aqui representações, né, imagens do Homo erectus. A gente vê que ele já tinha um domínio do fogo, né? Nas duas imagens a gente vê ele fazendo uso do fogo. A gente vê ele catando lenha, né, para poder aumentar esse fogo, né? Já vê que ele construía habitações rudimentares, né? Mas habitações assim, mesmo que provisórias, para protegê-lo do frio, né? Assim, das intempéries do clima. Essa espécie se destacou pela fabricação de instrumentos e utensílios de pedra, de madeira, pele e ossos. Ou seja, pessoal, essa espécie aqui, ó, eles já usavam as peles dos animais para se aquecerem na época do frio, né? Então essa já é uma evolução considerável, né? São as primeiras roupas dos hominídeos. Os grupos saíram da África e alcançaram a Europa, a Ásia e a Oceania. Então, pessoal, o Homo erectus, ele vai ser a primeira espécie de hominídeo a sair da África, ok? Vai ser o primeiro a popular outras regiões do continente, do globo, né, do planeta, outros continentes. Vai sair da África, vai primeiro para a Europa, da Europa ele vai para a região da Ásia, e da Ásia ele vai, né, passando pela Índia, ele chega até a Oceania, ok? Provavelmente, pessoal, acredita-se que esse gênero aqui, ó, também deveria construir algumas embarcações rudimentares, né? Algumas jangadas. Eles conseguiam navegar em curtas distâncias, porque eles conseguiram chegar até a Oceania, e nessa época que a Oceania já não tinha passagem de terra até a Oceania, né? Ela é cercada por água, então provavelmente eles já tinham o domínio de algumas embarcações aqui, o Homo erectus, tá bom? Depois do Homo erectus, a gente vai ter essa espécie de hominídeo aqui, que vai ser o Homo ergaster, tá bom? O Homo ergaster seria uma subespécie do Homo erectus, que teria migrado para a Europa e parte da Ásia, onde deu origem a várias linhagens,
uma delas o Homo neanderthalensis. Então, pessoal, como é que funciona a seleção natural? Vocês já se perguntaram por que o ser humano, mesmo sendo uma espécie só, ele tem tantas variações, né? Existem seres humanos com a pele mais clara, existem seres humanos com a pele mais escura, existem outros seres humanos, outros grupos humanos, né, que tem o olho mais fechado, né, mais puxado, um olho menor. Tudo isso, pessoal, são adaptações que a espécie humana teve para se adaptar ao clima, né, ao ambiente em que eles estavam. Por exemplo, os povos da Europa, eles são mais brancos porque não há tanto sol, não há, tipo assim, lá é uma região mais fria. Então, o sol não é tão forte sobre os povos lá. Então, eles não precisaram desenvolver um mecanismo de defesa na pele contra o sol. Já na África, o sol é muito forte. Então, devido a isso, a pele, né, foi desenvolvendo a melanina, o pigmento, que dá a cor da pele, que ajuda eles a terem uma maior resistência ao clima, ao ambiente da África, né? Na Ásia, a gente tem seres humanos com o olho mais puxado. E o que acontece? Como lá na época os invernos eram muito rigorosos, tinha muita nevasca, acredita-se que essa característica do olho puxado, né, se dá pela questão da luminosidade, né, para que eles tivessem para que a luz, né, aquela vastidão branca da neve não atingisse tão penetrantemente a visão deles, que eles conseguissem ter uma visão mais adaptada, né, ao ambiente onde eles vivem. Então, assim, cada espécie ela vai ter as suas variações, ok? De acordo com o clima, de acordo com o ambiente em que eles vivem. O Homo ergaster, ele vai ser uma variação, uma adaptação do Homo erectus, né, que vai habitar aqui as regiões da Europa e da Ásia. E o Homo ergaster, ele vai dar origem a uma nova espécie de hominídeo, que vai ser o Homo neanderthalensis, ou o homem de Neandertal. Ok? Tem até um filme, se eu não me engano, da Disney, que chama Os Croods. Os Croods. Eu acho que vocês já devem ter visto, não sei, que fala de uma família de neandertais. Vocês já viram? Sim. Sim. Pois é. Então é isso, pessoal. Falta um minuto para a nossa aula acabar. Eu vou parar por aqui, tá bom? Na próxima aula eu vou falar do homem de Neandertal. Vou falar um pouco do homem moderno, né, da nossa espécie. E vou falar sobre a pré-história, tá bom? Mas aí nós ficamos por aqui. Disso aqui que foi explicado, vocês têm alguma dúvida? Não. Não. Vocês gostaram desse tema? Sim. Sim. Massa, né? Eu também gosto muito de falar da evolução do homem da pré-história. Vai ser mais legal ainda na próxima aula. Pessoal, muito obrigado por estar comigo hoje, tá bom? E até a Tchau, próxima. professor. Tchau, tchau, valeu. Foi muito bom Tchau, estar com Boa vocês. tarde. Tchau, boa Tchau. tarde. Valeu. Boa tarde, bom fim de semana. Amém, para você também. Até mais, abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigado, pessoal.